Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alpha Clean Convida. Eu sou o Dr. João Paulo Guimarães, médico ultrassonografista aqui do Alpha Clean, e hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Isabela Patriota, médica oncologista, e nós iremos aqui ter um bate-papo bastante interessante, tirar dúvidas e falar um pouco dos desafios que a oncologia, essa especialidade tão especial, tão importante, ela nos oferece. Doutora Isabela, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, estou muito feliz com esse convite. Isabela, a oncologia é uma área extremamente delicada, né? E o diagnóstico do câncer gera muito medo na população. A gente tem contato ali com os pacientes e essa própria palavra ela gera um impacto muito grande. E eu gostaria de saber, na sua prática, quais as principais preocupações que os pacientes trazem ao seu consultório logo após receber um diagnóstico. Realmente, assim, passar no médico oncologista não é nada fácil, né? Quando você é encaminhado ao oncologista, os pacientes já têm muito medo. Alguns chegam no consultório sem o diagnóstico, até com o diagnóstico de algum tumor benigno, mas os que são realmente câncer, eu acho que a maior preocupação é em relação à cura e em relação a como vai ser o tratamento e o quão rápido eles podem começar esse tratamento. Obrigado, muito interessante saber disso, porque a gente aqui que lida com bastante com diagnóstico, nós encerramos mais ou menos ali o nosso tratamento, o nosso atendimento na entrega dos exames e algumas orientações, mas depois isso vai para a mão do médico assistente, acaba percorrendo um caminho até chegar aí ao oncologista. Mas eu separei algumas perguntinhas aqui e algumas delas aqui eu vou ler para a gente direcionar o nosso bate-papo, tá bom? E já que você falou de tratamento, né, quais as dúvidas mais comuns que os pacientes costumam ter? Existe algo que frequentemente você poderia ali ser mais esclarecido desde o início? Essa, assim, aquela principal pergunta que chega no seu consultório, assim, referente ao tratamento. Eu acho que a principal é que todo paciente que tem câncer acha que vai fazer quimioterapia e que toda quimioterapia eles vão ficar sem cabelo, então que vai ter a alopécia. Eu acho que isso com certeza ainda é um mito, que todo paciente acha que o único tratamento do câncer é a quimioterapia e que todos os tipos de quimioterapia são iguais, né? Então meio que eles padronizam nessa parte mais leiga que achar que todo tipo de quimio é igual e que tudo serve para tudo, mas não é assim. Então, muitos deles desconhecem as novas tecnologias que a oncologia oferece, como a imunoterapia, como radiocirurgia, como técnicas minimamente invasivas que a gente consegue para alguns tipos de doença. Mas a preocupação maior é saber da alopécia, com certeza, que todo mundo quando fala em câncer já vem essa imagem de uma pessoa sem cabelo. E como que eles vão fazer em questão de trabalho, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia são pessoas mais jovens, então elas se preocupam muito com a questão do trabalho. Como que elas vão fazer, se pode trabalhar, se não pode, se tem que ficar afastada, ou se tem que ficar restrita, que a gente tinha muito imagem antigamente de uma pessoa que fazia quimioterapia tinha que ficar restrita no leito, não podia sair de casa, ficava com aquele medo de uma infecção mais grave, então usava máscara, não deixava ninguém visitar e hoje a gente sabe que não é assim, que realmente a imunidade durante o tratamento de quimioterapia ela tende a cair mesmo, mas a gente sempre incentiva os pacientes a fazerem atividades conforme as limitações que eles vão ter de acordo com o tratamento. Obviamente que às vezes a carga de trabalho o paciente não tolera e realmente necessita de um afastamento do trabalho, mas atividades como frequentar uma igreja, ou frequentar o supermercado, ou um almoço de domingo com a família, isso a gente super incentiva. Frequentar academia, fazer atividade física durante o tratamento. Então tem alguns mitos realmente que eles já chegam assim formados, ou que o Google fala para eles também, né? É interessante viu, você ter falado nisso, porque eu não tinha parado para pensar. Você falou algumas coisas aí que me chamam a atenção. Quer dizer, na tua rotina está chegando ali pessoas, pacientes, cada vez mais jovens, né? Talvez possivelmente pelo acesso ao diagnóstico. Eu acredito que pode ser assim um pensamento mais simples da minha parte,
mas também uma coisa que eu tenho percebido, até queria te perguntar, não está aqui no script, mas a gente vê que tem muitas pessoas que elas estão perdendo aquele receio de assumir a doença, né? De dizer para as pessoas, até com o uso da internet, YouTube, Instagram, Facebook, as pessoas às vezes elas estão assumindo, estão mostrando ali, olha, eu estou vivenciando um desafio e estou passando ali por uma situação e a pessoa até expõe o diagnóstico ali nas redes sociais. Você tem percebido isso? E eu queria saber se isso é benéfico ou não, assim, de uma maneira geral. Traz mais informação ou desinformação? Então, realmente isso está acontecendo muito. Inclusive, já tem grupos de WhatsApp de pacientes com câncer de mama, pacientes com câncer de próstata, enfim. E comunicar, mostrar o dia a dia, eu acho que isso é muito importante, porque tira um pouco daquele tabu de que a pessoa não vai mais viver, não vai conseguir fazer mais nada. Então, assim, mostrar a atividade do dia a dia, mostrar indo fazer a quimioterapia, mostrar tomando as medicações, tendo uma vida assim, levando na normalidade conforme a limitação, né, do tratamento, a limitação da doença, isso é muito importante. O que eu não acho legal é tentar falar de tratamento sem você ser da área. Então, às vezes uma pessoa leiga quer expor o seu tratamento ou quer expor o tipo de tratamento que está fazendo e as outras pessoas passam a se comparar. E a gente sabe que pode ser três pacientes com câncer de mama e cada um tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, é isso que eu sempre tento falar para elas. Porque muitas, principalmente as mulheres, eu vejo esse movimento mais da parte feminina. Então, muitas mulheres chegam para mim e falam: doutora, mas a paciente tal toma remédio assim, a outra toma quimio vermelha, a outra faz assim, o meu é assado. Então, assim, o que eu tento explicar é que cada tipo de tratamento é diferente, cada paciente é diferente, mas para elas se inspirarem nas coisas boas que esse grupo que está na internet está trazendo. Então, se inspirar em fazer atividade física, se inspirar em fazer viagens, se inspirar em falar sobre laces, né, que são as perucas. Então, elas dão dicas assim: em tal lugar vende, tal lugar é mais realista, tal lugar eu gostei, pode pedir da internet. Ou os lenços também que elas usam. Então, assim, isso é bem legal. E porque, assim, para a mulher, essa parte da alopecia que eu falei é muito difícil, né? Porque o cabelo é uma vaidade, é um acessório. Então, para a mulher é um pouco mais difícil enfrentar isso. Então, se ela vê outras mulheres passando por isso e consegue ter uma certa ajuda, é mais fácil. É bem mais fácil do que eu, que sou médica, falar para elas, porque elas falam: mas você não sabe como é, você não tá sem cabelo, você não passa pelo tratamento. Então, às vezes, ver alguém de igual para igual é um pouco mais fácil, sim. Poxa, muito interessante. Eu tinha essa curiosidade e você acabou de tirar essa minha curiosidade, porque eu não sabia, justamente por não ter essa vivência, que é da oncologia, eu fico ali apenas restrito ao diagnóstico, né? Eu paro por ali, depois vou com os exames subsequentes de acompanhamento. Mas então, a principal preocupação, em primeiro lugar, é aquele impacto, o pessoal então, tem um medo de quimioterapia e da consequência de algumas quimioterapias, que é a queda de cabelo. Isso gera muito impacto nas mulheres. Nós homens menos, porque até o homem já também tem a queda de cabelo ali depois dos 40 anos, que tem a ver com a alopécia androgênica, né? Que é a queda de cabelo do homem. Então isso, quando você tem esse pessoal das redes sociais mostrando ali a sua experiência, então ela se conecta com a pessoa, então mostrando as histórias de superação, né? Então isso gera toda essa possibilidade de você superar a doença, superar as fases, mostrar que nem todos são iguais, né? Que tem um desfecho mais difícil, então muitas vezes ali a pessoa vai superar, então gera conexão. Gera conexão e gera uma esperança. Gera esperança e desmistifica um pouco, porque assim eu vejo na minha prática que muitas pessoas têm medo de fazer check-up. Sim. Porque tem medo, não vou procurar aqui, porque quem procura acha. Exato. Essa é uma frase assim que eu tenho um pavor e algumas pessoas falam, eu falo, não, você tem que manter o seu check-up em dia justamente para que, caso algo de ruim aconteça, que tenha uma probabilidade, uma chance maior de solução. Exato. Bom, vamos aqui seguir aqui um pouquinho o roteiro, senão me perco na fala. Bom, vamos falar agora sobre os mitos, né? Acho que a gente já falou sobre alguns mitos aqui. E esse é um tema cercado de mitos, né? Desde tratamentos alternativos, também que a gente vê isso na mídia com certa frequência, até questões de prevenção.
quais são os mitos mais comuns que você encontra no seu consultório? E como podemos ajudar a população a entender o que é verdade e o que não é? Esse de tratamento alternativo, que hoje em dia está bem alto, esse de medicina integrativa, que algumas pessoas acabam usando esse termo para fazer alguns tratamentos que não são corretos, né, ou que não são indicados, isso também está afetando bastante a gente. Porque às vezes o paciente, numa esperança ou numa vontade de ficar melhor, ele procura alguns outros profissionais, médicos ou não médicos, na tentativa de fazer alguma suplementação vitamínica, acreditando que talvez isso vai melhorar os efeitos do tratamento dele, e isso acaba sendo prejudicial. A gente já sabe que tem alguns tipos de suplementos que eles interagem com a medicação para o câncer e que atrapalham o tratamento do paciente. Mas tem outras coisas que eu super indico. Então, eu indico os pacientes a fazerem massagem, fazerem acupuntura, fazerem auriculoterapia. Então, outra coisa também que está bem alta é aquela questão do aroma, que com os óleos essenciais. Então, aromaterapia, eu também oriento eles a fazerem. Então, a gente já sabe que tem algumas coisas que dão certo. Mindfulness também. E que tem outras que não dão. Então essas assim eu sempre incentivo. É se apegar bastante na questão espiritual, que a gente sabe que é uma fase mais difícil, então eu sempre incentivo eles a procurarem algo da espiritualidade deles para se conectar. Um tabu que eu percebo, né, que a gente está tendo esses pacientes mais jovens e que está sendo muito frequente é relacionado à parte sexual. Que muitos pacientes acham que porque eles fazem quimioterapia ou porque eles fazem radioterapia, eles não podem ter relação sexual, ou que alguns parceiros acham que vai passar o câncer se tiver relação sexual. Então isso também é um assunto mais delicado, muitos não querem conversar ou muitos acabam deixando de lado, mas a gente também sempre tenta abordar nas consultas de rotina sobre a parte da sexualidade, que é muito importante também. Essa também é uma curiosidade que eu não conhecia. Também eu não sabia que isso chegava com certa frequência no consultório do oncologista. Mas falamos aqui um pouquinho sobre mitos, né, tratamento, e eu queria também falar um pouquinho sobre a prevenção e o diagnóstico precoce, que eu acho que são pilares essenciais na luta contra o câncer. Assim, a prevenção e o diagnóstico precoce, eles andam de mãos dadas com a cura. Então, o câncer é aquela doença que tem o tabu que ninguém cura ou que não tem cura, mas se você fizer um diagnóstico de uma doença inicial, a gente sabe que as chances de cura são muito altas. A aderência das pessoas a alguns tipos de exame é um pouco mais complicado. Então, eu acho que a gente, como médico, tentar falar de uma forma mais leve, de uma forma mais clara e de uma forma não tão científica e com uma certa frequência para as pessoas é muito importante. Então, vamos falar sobre a colonoscopia, que a gente sabe que é um exame diagnóstico e às vezes até já terapêutico, dependendo do estágio da doença, e que ninguém quer fazer, porque tem muito tabu que envolve a colonoscopia, o preparo, enfim. Então, eu acho que a gente trazer mais para a população, fazer campanha, ir nas instituições, nas empresas e fazer com que eles fiquem um pouco mais próximos da gente, às vezes até para conversar sobre isso, é muito importante. Porque às vezes esse paciente, vamos supor, um paciente de 40 anos, se ele não tiver nenhuma doença, principalmente homem, se ele não tiver nenhuma doença prévia, ele não passa por nenhum médico, a gente sabe disso, é muito difícil ele passar com algum médico para fazer um check-up. As mulheres, pelo menos, elas têm a ginecologista, que é algo mais frequente, mais corriqueiro, e que às vezes a ginecologista pede também outras coisas que não são da área dela. Mas o que eu estou tentando incentivar e tentando mostrar para a população é que o oncologista ele não serve só para tratar, só depois que você já tem o diagnóstico. Então ele serve para fazer esses exames preventivos. Então ele pode chegar até o consultório e perguntar, doutora, na minha família tem caso de câncer tal e câncer tal, será que eu tenho mais chances ou menos chances? O meu estilo de vida é esse, eu costumo beber tantas vezes na semana, ou eu já fumei, parei de fumar. E aí ele me trazendo a história dele, a gente fazendo uma anamnese e fazendo essa parte de rastreio da parte genética, a gente já consegue definir para ele algumas metas de exame que ele vai fazer anualmente, ou às vezes até a cada 5 anos, como é a colonoscopia, se estiver normal.
Então, fazer com que o paciente tenha essa aderência é um pouco mais difícil, mas eu acho que se nós conseguirmos fazer mais campanhas, deixar o paciente mais próximo da gente, não aquela coisa assim, não, só se ele marcar ele vai me ver lá no consultório, eu ir até onde ele trabalha, ou eu ir até onde ele frequenta e fazer com que ele tenha um acesso a mais, um acesso mais próximo, talvez a gente consiga fazer uma aderência melhor desses pacientes. E esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje também eu acho que facilita bastante. Exatamente. Olha só, eu tive pensando bastante aqui antes da gente fazer a nossa conversa sobre o que nós iríamos falar. Então, eu fiquei pensando como é que a gente leva uma mensagem que de fato ela modifique a vida da pessoa para melhor, que ela possa contribuir com quem está nos assistindo, a adotar uma boa prática, adotar uma medida que vai trazer um impacto positivo. Então, eu tenho um pilar assim, que eu carrego comigo, que é assim, você tem que ter o seu médico de confiança, né, para você procurar ali, fazer um check-up uma vez por ano. Mas na tua fala aqui, você me despertou aqui uma vontade, talvez, assim, você me despertou uma curiosidade, um interesse, acho que seria a palavra mais adequada, de promover uma aproximação. É isso que você está propondo aqui, né? Uma aproximação entre o médico e as pessoas. Quem detém o conhecimento daquela pessoa que precisa de ter aquele conhecimento, de despertar o nível de consciência, né, na pessoa do que ela necessita. Exato. Então não adianta a gente ficar ali também só no consultório, só no atendimento, nós temos que nos aproximar da população. Então essa mensagem que você colocou aqui, eu achei muito interessante. Eu acho que nós temos esse papel. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma pequena gotinha no oceano de possibilidades. Então nós acho que nós temos que fazer isso. Porque eu acredito, né, aí já estou colocando aqui as minhas opiniões, que tem certas situações que nós podemos interferir de uma maneira ativa para prevenir, para evitar certos problemas. E que o fato da gente confiar e não fazer nada, né, ficar ali na inércia, é prejudicial. Então, como você falou, a mulher, ela está acostumada a frequentar o ginecologista, né? Quando vem ali a primeira menstruação, a mãe já leva no ginecologista. Depois, quando tem uma relação, a primeira relação sexual, a mãe também leva, a mulher começa a frequentar o consultório do ginecologista e tem aquele costume de ir ao médico. Por conta disso e outros programas também relacionados à saúde da mulher, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a gente percebe que há um aumento de expectativa de vida das mulheres. As mulheres elas estão vivendo mais. E nós, homens, não vamos ao médico, só vamos quando realmente precisamos, e isso está sendo prejudicial. Nós precisamos quebrar isso. Exato. Essa questão da colonoscopia, a questão também do exame de próstata e outros. Na sua visão, falando agora em mudança de hábitos, né, em uma questão assim voltada mais ativa, né, o que as pessoas podem adotar como práticas para participar dessas resoluções, né? Quais são assim as melhores atitudes, as melhores maneiras das pessoas se protegerem contra o câncer e outras doenças graves? A gente percebe que já se falou muito na mídia de câncer de pele, uso de filtro solar, tabagismo, o cigarro, né? Campanhas de combate ao cigarro, campanhas voltadas para a mama, ao câncer de próstata. Mas você teria algo mais aqui para falar para a gente? O que você gostaria de falar? Eu acho que a principal meta que as pessoas devem ter, se elas ainda não tiverem adotado, ou se elas já tiverem adotado, permanecer nessa meta, é fazer atividade física. Então, a gente sabe que a atividade física ela previne não só doenças oncológicas, como outras doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, mas principalmente a maioria dos cânceres está relacionado à parte de obesidade, dislipidemia. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha uma constância nessa atividade física. Eu sempre falo para os meus pacientes que não é algo prazeroso no início, é para eles levarem como se fosse um hábito e como se fosse o hábito igual de ir trabalhar, igual de escovar os dentes, igual de tomar banho todos os dias, tentar manter algum tipo de atividade física, seja ela em casa, seja ela numa pista de caminhada, num parque, numa academia, para quem conseguir
frequentar, mas tentar fazer essa manutenção e dar tanta importância a isso como a gente dá depois que a gente tem o diagnóstico. Então eu sempre falo para eles, mas depois que tem o diagnóstico a gente arruma tempo, a gente para a nossa vida, a gente dá um jeito para tudo quando a gente está doente. Mas antes, por que a gente não consegue tirar um tempo antes para prevenir que a gente chegue até aqui? Então, vai que você tirando 30 minutos por dia, 3 vezes na semana que seja, fazendo algum tipo de atividade física, você já vai criando aquele hábito, às vezes até aumentando a frequência. Você já vai também vendo que para você fazer atividade física, você vai precisar mudar alguns hábitos alimentares para você se sentir melhor. O corpo vai mudando, e não questão estética, mas também a estética é uma consequência, mas questão de como você vai estar mais disposto, o sono vai melhorar. Então eu acho que plantar atividade física desde criança e fazer com que isso permaneça até a vida idosa é muito importante. Eu morei fora há muito tempo e voltei para cá há pouco tempo, e algo que eu fiquei muito feliz é ver as academias cheias de pessoas 60 a mais, assim, lotado. Eu falei, gente, realmente é uma mudança muito importante, porque esse público não era um público que frequentava as academias antigamente. Então, já deu para ver que teve uma mudança, assim, as pessoas já estão tomando mais consciência disso e vendo a importância que a atividade física traz. Então, eu acho que manter a atividade física e uma rotina mais saudável, sem cortar tudo, é o que eu sempre falo, não é para cortar, não é mais para comer doce, não. Tem exceções, tem dias que você quer fazer alguma coisa diferente, ou você vai sair com seus amigos para tomar um vinho, uma cerveja, você vai precisar comer algum doce um dia, mas tentar manter aquela rotina de segunda a sexta de uma forma mais saudável e praticando atividade física, eu acho que isso você só tem a ganhar mesmo. Pô, que bacana, viu? Gostei muito de ouvir isso. É interessante porque se a gente olhar um pouquinho para o passado, o cigarro era moda, né? Era chique fumar. E a gente percebe que ao longo do tempo o cigarro está em desuso. Está surgindo aí esse novo cigarro eletrônico, né? Que está ganhando proporções aí com o pessoal mais jovem, mas o cigarro, o tabaco, ele está em desuso. E essa parte de atividade física, ela já está em alta. A gente percebe que há um movimento nesse sentido de da pessoa entender. Então essas campanhas elas estão funcionando, né? O cigarro ficou fora de moda, a atividade física agora ela está na moda, mas é uma moda do bem, né? Que ela traz benefício, ou seja, boa alimentação também e o combate à obesidade, que eu acho que é muito interessante. Então a gente abre as nossas redes sociais, o YouTube, a televisão e está ali. Beba água, faça dieta, pratique atividade física. É um assunto que parece maçante, repetitivo, mas que funciona, né? Então eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho. Bom, Isabela, tem algumas perguntas que foram feitas na caixinha ali que abriu no pessoal do Instagram, e algumas pessoas também, ao saber que a gente ia ter essa conversa, as pessoas se manifestaram. Falaram, olha, pergunte à doutora Isabela, eu tenho curiosidade em saber da formação dela. Queria saber um pouco da vida dela, dessa parte acadêmica, como foi essa jornada até você que morou fora, né, até voltar para cá. Eu sou porto-velhense, né? Eu me formei aqui na São Lucas e aí depois eu fui trabalhar um tempo em São Paulo e fiz minha residência de clínica médica no Acre, em Rio Branco. E depois voltei para São Paulo, fui para Sorocaba e fiz minha residência de oncologia clínica lá na PUC São Paulo. E fiquei lá trabalhando alguns meses, na residência mesmo que eu fazia, eu acabei virando chefe da residência e trabalhando com os meus chefes também. E foi muito bom essa experiência, e até que do nada recebi um convite para voltar para casa e realmente quem bebe água no Madeira volta. E acabei voltando para perto da família. Pô, que bom, muito, muito gratificante, né? Essa história, ainda mais se você voltar para o seio familiar, mas com toda essa bagagem, eu acho que isso aí é muito motivador. Também tem uma parte que eu separo aqui, que eu gosto de perguntar, sempre quando eu tenho conversa com algum colega, são as histórias, né? As histórias que a gente escuta dos pacientes. Então, eu queria saber se você tem, assim, um caso de destaque, uma história que te chamou a atenção e que você pudesse compartilhar. A gente sabe que nem todas as histórias a gente pode compartilhar, mas às vezes tem alguma história que você poderia contar pra gente. Eu acho que sobre a atividade física tem uma história boa de uma paciente do SUS lá de São Paulo, que ela veio ela já tratava com outro colega e acabou que ela
caiu comigo e a gente continuou esse tratamento. Era uma paciente de câncer metastática com mais de 70 anos, que ela já tinha falhado algumas linhas de tratamento, então assim, ela estava bem desanimada com o tratamento, estava bem exausta, bem cansada, já com todos os sintomas da quimioterapia de uma fase mais prolongada e sempre com bastante queixas de cansaço, que não conseguia se alimentar e que era aquela consulta assim mais pesada, você via que a paciente já estava mais exausta mesmo. E acabou que em uma das consultas a gente viu que ela progrediu e ela ficou muito triste, muito decepcionada e a gente trocou a linha terapêutica de novo. E eu falei, ó, o que você acha de começar a atividade física, ir para academia e tentar incentivar ela em relação a isso? E por acaso a filha dela era personal. E a filha falou, doutora, eu só queria que a senhora falasse isso, vou fazer isso com ela. Isso foi um mês, 3 meses depois, ela me manda vídeo até hoje. Ela vai na academia todos os dias, faz todos os tipos de aparelho, faz musculação, acompanha as filhas, está super disposta, tolerando muito melhor o tratamento. Então, assim, é uma paciente com uma doença muito grave, uma paciente num cenário SUS, que tem algumas limitações de tratamento, mas que está respondendo super bem ao tratamento e mudou a vida dela assim completamente. Então, hoje a gente já estava fazendo um tipo de tratamento que ela não tinha mais alopecia, então ela estava super vaidosa em relação aos cabelos, conseguiu emagrecer, perder a parte de gordura e ganhar massa magra. Então, até para locomoção ela estava muito melhor, porque às vezes ela tinha dificuldade até na hora de deitar na maca para ser examinada. Então você via assim que ela tinha mais disposição, a questão de humor dela melhorou muito, o sono melhorou. Então assim, foi uma paciente que de tanto eu insistir, pedir, a gente viu que ela teve uma mudança, que foi uma mudança muito positiva. Então assim, foi algo que eu fiquei muito feliz, que deixei uma semente muito boa plantada. Pô, que bacana, viu? Muito gratificante ouvir isso. A gente, às vezes, tem que estar insistindo, conversando. Parece um trabalho maçante, né? De você repetir aquela mesma história, porque isso são situações do dia a dia. Mas quando você vê esse resultado, parece que dá uma nova energia, né? Para a gente poder continuar plantando essa sementinha. Tem algo assim que eu também gosto de conversar, sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com um colega numa situação semelhante a essa, que é assim que a pessoa deixa uma mensagem, sabe? Então imagina assim que, por exemplo, a gente já teve o contato ali enquanto médico-paciente, eu vi um pouco da tua evolução, acho que na faculdade de medicina, depois você ficou fora, voltou. Então toda essa bagagem que você adquiriu, né? Tudo isso que você todo esse conhecimento que você tem hoje, mas se você pensasse assim, eu preciso deixar uma mensagem apenas para as pessoas, qual seria essa mensagem? Então, assim, eu acho que a mensagem que eu quero deixar relacionada à parte de câncer, claro, é que existe esperança. Então, e o tratamento não é só paciente e médico. O tratamento é o médico radiologista, é o médico cirurgião, é a psicóloga, é o nutricionista, é o educador físico, são os amigos da igreja, são os vizinhos, são os familiares. Então, o que eu sempre falo para eles é que não é porque você teve esse diagnóstico que você vai perder a esperança. A esperança sempre vai existir, independente do que eu fale, independente do que os exames mostrem. Então, você não pode perder a esperança de que você vai ficar melhor, de que você vai ter a cura. E tentar confiar ao máximo no seu médico. Então, que a partir do momento que você comece um tratamento como esse, você confie plenamente no seu médico e traga as pessoas que estão ao seu redor, independente dos laços familiares que você tem, os laços sanguíneos ou não, mas os laços afetivos trazer para perto do médico, porque é muito importante também essas pessoas terem confiança no médico, né? O tratamento é algo que é muito complexo, o tratamento do câncer, e é uma doença crônica, então é uma doença que ele vai passar por um bom tempo nesse acompanhamento. Então é importante conhecer o pai, o esposo, os filhos, um amigo, um pastor da igreja ou alguém que acompanhe ele, para a gente também poder criar esses laços, criar esse laço de confiança e fazer com que, se acaso algo de ruim acontecer ou se alguma coisa muito grave acontecer, eles consigam confiar em mim e que eu possa ajudar eles de alguma forma, mesmo que essa forma não seja talvez a forma que eles desejem, né, uma forma de cura, mas que eu consiga ajudar eles de alguma forma. Poxa, maravilhoso, viu? Essa mensagem de esperança. Olha, Isabela, eu quero aqui, em nome do Alpha Clean, te agradecer por ter vindo aqui, ter esse bate-papo, ter essa conversa, você compartilhar conosco todo esse conhecimento, essas mensagens maravilhosas que você trouxe. Quero deixar um convite para que em outro momento a gente
tenha ali uma segunda conversa, quem sabe, tá? Mas de imediato, o meu muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada e estou sempre disponível. Gente, este foi mais um Alfacrim Convida e eu espero que vocês continuem a nos acompanhar, mande suas mensagens, se quiser deixar sugestão para a gente ter uma conversa com outro colega também, mantenha o contato conosco, fiquem atentos que teremos mais em breve. Muito obrigado.